Bom, meu nome é Ana Carla, tá? Sou professora de desenho geométrico e vamos dar início à aula 1, circunferência e círculo. Não se sabe quando ou onde alguém formulou pela primeira vez em forma de desenho um problema que pretendia resolver. Talvez tivesse sido um projeto de moradia ou templo, ou algo semelhante. Mas esse passo representou um avanço fundamental na capacidade do raciocínio abstrato, pois esse desenho representava algo que ainda não existia, que ainda viria a se concretizar. Essa ferramenta, gradativamente aprimorada, foi muito importante para o desenvolvimento das civilizações, como a dos babilônios, a dos egípcios, as quais, como sabemos, realizaram verdadeiras façanhas arquitetônicas. Porém, uma outra civilização que não hesitava em absorver elementos de outras culturas, aprendeu depressa como passar à frente dos seus predecessores. Em tudo que tocavam, dava mais viva. Em todas as áreas do pensamento humano em que se propuseram a trabalhar, realizaram feitos que marcaram definitivamente a história da humanidade. Foram os gregos que deram um molde dedutivo à matemática. A obra Elementos, de Euclides, é o marco de valor inestimável, na qual a geometria é desenvolvida de modo bastante elaborado. É na geometria grega que nasce o desenho geométrico, que aqui vamos estudar. Tá? É para dar uma noção de como é importante, não só para a matemática, mas para as outras ciências exatas, a disciplina de desenho geométrico. Tá? Eu gostaria de começar essa aula com esse texto para mostrar para vocês a importância dessa disciplina na vida do matemático e na vida também das ciências exatas. Conteúdo programático desta aula. Tá? Como eu já disse, a gente vai ver circunferência e círculo. Nós vamos ver o conceito, os elementos, ângulo da circunferência, elementos do círculo, centro da circunferência dados 3 pontos, que é o nosso ponto-chave, tá, da aula em si. O conceito. A circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano, equidistantes de um ponto dado, denominado centro, situado no mesmo plano. A porção deste plano limitada pela circunferência denomina-se círculo. Então, a gente tem que prestar bastante atenção na diferença entre circunferência e círculo. Não só para entender e aprender, mas também para conseguir repassar os conceitos de circunferência e de círculo. Os elementos da circunferência. Observem que os elementos estão desenhados nessa figura, tá? E eu vou estar descrevendo cada um. Então, fiquem atentos ao que eu estou dizendo. O arco é a interseção da circunferência com o ângulo central, qualquer de vértice O. É denominado o arco da circunferência. Por exemplo, se você observar aí na circunferência de A até B, nós temos um arco. A corda é o segmento que une dois pontos distintos de uma circunferência, no caso, no desenho de C até D. Diâmetro. O diâmetro é a chamada corda principal. É toda corda que passa pelo centro. Um diâmetro é equivalente a 2 raios, um situado no prolongamento do outro. A flecha é o segmento do raio que une o ponto médio da corda a um ponto da circunferência. Aí está representado pela Fzinho aí, ó. Normal é a perpendicular à tangente em um ponto da circunferência, representada pela letra N. O raio, né? A gente já falou que o diâmetro é o comprimento de 2 raios, né? É 2 vezes o raio. Então, aqui a gente também tem que o raio é qualquer segmento com uma extremidade na circunferência e outra em seu centro. Aí a representação é a letra R, né? Então, do centro até a borda, nós temos o raio. Secante é a reta que possui 2 pontos comuns à circunferência. Tem 2 pontos em comum, corta em 2 pontos. A reta tangente é a reta que possui um só ponto comum à circunferência. Então, esses elementos é uma base para o estudo de desenho geométrico. A gente já viu alguns desses elementos quando estudou geometria no ensino médio. No terceiro ano de geometria, nós estudou geometria analítica, a própria geometria euclidiana. Então,
tudo isso você já tem uma noção, mas é importante estar relembrando para que a gente possa dar continuidade ao estudo do desenho geométrico. Os ângulos da circunferência. A circunferência pode apresentar os seguintes ângulos principais: o ângulo central, o ângulo inscrito, o ângulo circunscrito e o ângulo segmento. Vamos representar todos eles aqui. O ângulo central tem o vértice no centro da circunferência e os lados são raios. O ângulo inscrito tem o vértice sobre a circunferência e os lados são córregos. O ângulo circunscrito tem o vértice fora da circunferência e os lados são tangentes. E o ângulo segmento, um dos lados é uma corda e o outro é uma reta tangente. Os elementos do círculo. O círculo é uma porção do plano limitada por uma circunferência. O círculo pode ser dividido em porções. Vamos ver elas. Temos o semicírculo, que é a superfície limitada por uma semicircunferência. Observe que é metade, né? O setor é uma superfície compreendida entre o arco e os dois raios, que formam um ângulo central. A coroa circular é a porção do círculo compreendida entre duas circunferências concêntricas. Segmento circular é a superfície limitada por uma corda e seu arco correspondente. A zona circular é a superfície compreendida entre duas cordas paralelas. Trapézio circular é a porção de coroa circular compreendida por dois raios. Esse parece com o trapézio normal, né? Só que as bases aí não são retas paralelas, e sim são arcos, né? Com relação ao centro da circunferência dados 3 pontos, que é a construção dessa aula, tá? O importante é ressaltar que existem processos que foram vistos nas aulas anteriores. Então, é importante que vocês estejam também revisando os conteúdos antes ministrados, tá? Sejam dados 3 pontos não colineares, A, B e C. Esses pontos não colineares, para quem não lembra, né, são pontos que não estão sobre a mesma reta. Aí temos aí os pontos A, B e C, não colineares, como já dizia. Eu vou unir os pontos A até B e de B até C, né? Traçando aí segmentos de reta, tá? Traçamos dois segmentos. Depois que eu traço esses segmentos de reta, tá? Eu também vou traçar as mediatrizes dos segmentos AB e BC, dando origem assim, né, a um ponto de interseção, que é esse pontozinho que eu chamei de O. Tá? Esse ponto O, na verdade, é o centro da minha circunferência. Tá? Então, de O até A, de O até B e de O até C, tem a mesma medida, que é exatamente o raio da minha circunferência. Né? Então, você vai pegar aí o seu compasso, medir de O até A, ou O até B, ou O até C, e vou descrever, né? Você vai descrever a circunferência procurada. E assim a nossa construção finaliza, né? Porque o que a gente queria no início era o centro da circunferência dados 3 pontos. Então, por hoje é só. Espero que fiquem bem.